Salve noturnos, sou Rosiane e vou contar mais um relato sobrenatural e tenho certeza que vocês vão gostar. Mas antes não esqueçam dos 3C. Curtam, compartilhem, comentem. Se não forem inscritos, por favor, se inscrevam e ativem o sininho. Sem mais enrolação, vamos ao relato. O maior mistério da minha família aconteceu em 1971, com a minha tia, irmã gêmea da minha mãe. Na época do caso, elas estavam com 21 anos. Minha mãe era auxiliar de enfermagem, casada, e eu já tinha nascido. Minha tia trabalhava como cuidadora de idosos. Ela cuidava do senhor Mário, um velhinho que vivia só com a sua filha, também idosa, já com os seus 65 anos. Seu Mário já passava dos 96. Minha mãe conta que a filha do seu Mário era uma solteirona muito simpática, que adorava contar histórias de fantasmas e aparições. Ela sempre falava para minha irmã que na sua família existia um mistério que ninguém tinha conseguido resolver, mas ela nunca falava que tipo de mistério era. Até que um dia, minha tia já estava trabalhando lá há algum tempo. Seu Mário, que já estava bem debilitado, acabou falecendo. Minha tia sentiu muito, pois ele era um idoso muito simpático, gostava muito dela. Como ele morreu, minha tia ficou sem emprego. Sua filha, então, perguntou para minha tia se ela estava disponível para trabalhar na casa de um primo dela. Esse primo morava em um sítio bem afastado da cidade. Ele era um idoso e ele tinha um filho que tinha mais ou menos a idade da prima, ou seja, uns 65 anos. Mas o filho morava na cidade e não queria deixar o pai sozinho na casa, apesar de no sítio ter caseiro. Como minha tia estava precisando de dinheiro e não podia ficar sem emprego, aceitou. Então, antes da minha tia ir para o sítio, a prima, que se chamava Julieta, a chamou e disse que precisava conversar com ela antes que ela fosse trabalhar na casa. Finalmente, então, ela resolve falar o mistério que envolvia sua família. Segundo ela, naquela casa do sítio, que era uma casa muito antiga, ela foi construída em 1900. E em 1911, moravam naquela casa os pais e os irmãos desse primo. Os irmãos eram Fabiano, que na época tinha 18 anos, e seu irmão gêmeo Fábio, seu pai, sua mãe e esse primo, que era o caçula, e na época dos fatos estava com apenas 5 anos. Um dia, os gêmeos chegaram do trabalho no campo e enquanto um foi tomar banho, o outro foi para a cozinha falar alguma coisa com a mãe, mas logo foi em direção ao quarto, esperar o irmão sair do banheiro para poder tomar o seu banho. Então ele esperou, e como o irmão estava demorando muito, ele foi até o banheiro e chamou pelo irmão. A porta estava trancada e ele estranhou, pois ninguém tinha o hábito de fechar a porta do banheiro. Então ele bateu novamente e nada. Primeiro, ele ficou com raiva, achando que o irmão estava dormindo na banheira. Naquela época, a maioria das casas de classe média tinham banheira. Mas à medida que ele batia e ninguém respondia, ele foi ficando preocupado. Chamou a mãe, que também bateu muito na porta e nada. Ele então arrombou a porta e lá dentro não havia nenhum vestígio do seu irmão. A banheira estava cheia, preparada para o banho.
toalha e as roupas limpas, mas nada de Fábio. A mãe e o irmão não podiam entender, pois não havia janelas no banheiro, e sim um minúsculo basculhante onde ele não conseguiria passar. Começou então uma feroz procura por Fábio, o que não deu em nada. Nunca mais Fábio foi encontrado, nem vivo e nem morto. Nunca se soube explicar esse mistério. Fábio parecia ter evaporado no ar. Era como se ele tivesse atravessado um portal e fosse parar em outra dimensão. Aquilo tudo mudou dramaticamente a família. Alguns anos depois, o outro gêmeo, Fabiano, tirou a vida naquela mesma casa. Os pais também morreram ali, ambos por doença. Bom, esse era o segredo da família do seu Mário e da sua filha. Quando ela acabou de contar tudo aquilo, minha tia ficou meio decepcionada. Ela pensava que o grande mistério fosse algo maior e não, segundo ela, um mero desaparecimento de um adolescente que certamente tinha fugido de casa. Ela contou para minha mãe essa história meio que debochando. Na semana seguinte, ela estava pronta para ir para o sítio começar seu trabalho de cuidadora. Seria difícil no começo, pois até arrumarem outra para intercalar o trabalho, ela ficaria sozinha. Minha mãe conta que antes da irmã partir, ela foi até sua casa almoçar. As duas ficaram a tarde toda conversando e minha tia ficou comigo no colo o tempo todo. Foi a última vez que a minha mãe viu minha tia. Quando ela estava mais ou menos um mês ali, ela escreveu uma carta para minha mãe, contando que tinha conhecido um rapaz chamado Fábio e que ele era parente do idoso que ela estava tomando conta. Ela estava muito entusiasmada com esse rapaz. Nas próximas cartas, ela falava muito dele. Mas nas últimas cartas, ela escreve falando da preocupação com o idoso, pois sua saúde não estava muito bem. Principalmente porque nas últimas semanas, o idoso falava que Fábio era o seu irmão. Ela achava que ele estava muito ruim da cabeça. Aquela foi a última carta que a minha mãe recebeu da irmã. Com a falta de notícias, minha mãe procurou a prima. Afinal, ela tinha arrumado aquele emprego para minha tia. O que a prima Julieta disse para minha mãe a deixou sem palavras. A prima disse para minha mãe que a cada 2 semanas ela ia ao sítio ver como estavam as coisas e que aparentemente estava tudo bem. A única coisa que ela achou estranho foi o fato do primo dizer que o irmão desaparecido havia voltado e que ele estava namorando a sua cuidadora. Prima Julieta achava que, como ela tinha contado essa história antes da minha tia ir para o sítio, ela devia ter contado ao primo idoso, e como ele já estava muito velhinho, algo dentro dele deveria ter feito o passado voltar. E na cabeça confusa dele, o irmão estava ali. Julieta e minha mãe, então, foram para o sítio. E quando chegaram lá, ficaram surpresas, pois o primo idoso estava sendo cuidado pelo caseiro e sua esposa. Ambos não tinham ideia do paradeiro da minha tia. Minha mãe conta que o primo idoso disse para ela e a prima Julieta que sua cuidadora foi preparar o banho dele, pediu para ele ficar sentado esperando. Ela entrou no banheiro e sumiu. Ele ficou ali esperando. Então, como ela não aparecia, ele começou a gritar por ela e também gritar pelo caseiro que o encontrou ali sentado e sem sinal da minha tia. Os dias se passaram, depois meses, anos,
ninguém nunca mais teve notícias da irmã gêmea da minha mãe. Assim como um dos irmãos gêmeos do idoso, que na época, quando o irmão sumiu, era apenas uma criança. Minha mãe conta que se lembra da sua irmã debochando do segredo da família, da prima Julieta. E agora, nossa família tinha o mesmo segredo. Não me lembro da minha tia. Eu era muito pequena quando ela sumiu. Agradeço a Deus por minha mãe não ter feito o que o irmão gêmeo de Fábio fez. Essa é a minha história e também o grande mistério da minha família. Hoje, minha mãe já não está entre nós e não consigo imaginar a dor que ela sentiu ao perder a única irmã. Minha mãe procurou por sua irmã até seu último dia de vida. E eu desejo de coração que agora elas estejam juntas. O que eu penso de tudo isso é que naquele banheiro tinha uma espécie de portal, por onde um dia Fábio passou e por onde minha tia deve ter passado. É só a minha teoria, mas o que aconteceu jamais saberemos. Obrigada, se por acaso ler o meu relato. Fiquem com Deus, beijos de luz, tchau, noturnos.